Olá, eu sou o professor Ival e esse é o canal Física Pai d'Égua e nós vamos resolver mais uma questão de quantidade de movimento, o terceiro exercício. E ele diz o seguinte: durante sua apresentação numa pista de gelo, um patinador de 60 kg, devido à ação exclusiva da gravidade, desliza por uma superfície plana, ligeiramente inclinada em relação à horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. O atrito é praticamente desprezível. Quando esse patinador se encontra no topo da pista, sua velocidade é zero. E ao atingir o ponto mais baixo da trajetória, sua quantidade de movimento tem módulo. Então vejam bem, ele está deslizando, sobe, aqui a velocidade dele é zero, e aí ele vai descer e vai chegar aqui embaixo com uma velocidade. Ele quer saber quanto é a quantidade de movimento dele nesse ponto aqui. Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e aqui o ponto B. Então vamos dizer que ele quer saber qual a velocidade no ponto B, qual a quantidade de movimento no ponto B, mas para calcular a quantidade de movimento tem que ter essa velocidade em B. Porque quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Bem, a massa dele ele já deu aqui, olha, 60 kg. Então M é 60 kg. Aí a gente precisa saber quanto é a velocidade no ponto B. Bem, a gente vai fazer conservação da quantidade de movimento. No ponto A aqui a velocidade é zero. Eu pego e digo assim, no ponto A velocidade é zero. Ele só tem energia potencial. Então aqui é só potencial e no ponto B ele só tem velocidade, porque a altura é zero, né? A altura do ponto A é 0,8. No ponto B ele não tem altura, não tem energia potencial. Então a gente diz o seguinte, em B ele só tem energia cinética, então a energia cinética do ponto B ela é a energia que ele tinha no ponto A. Só que no ponto A ele só tinha energia potencial. Isso aqui é a conservação da energia. A energia que ele tem no ponto A é igual à energia que ele tem no ponto B. A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade no ponto B, dividido por 2. A energia potencial no ponto A é massa vezes a gravidade vezes a altura em A. A gente pode pegar e cortar a massa. E aqui, olha, a altura no ponto A, 0,8. Então vai ficar assim, ó, a velocidade em B ao quadrado igual, esse 2 que está aqui dividindo vai multiplicando, fica 2, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. Bem, então a velocidade em B, ela estava ao quadrado, ela vai ser a raiz desse resultado. Só que 10 vezes 0,8 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então a velocidade em B, ela é 4 metros por segundo. Então já tem uma velocidade, a gente tem a massa, então dá para a gente calcular a quantidade de movimento, que como a gente sabe, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então nós vamos ter aqui a quantidade de movimento, 60 vezes 4. 60 vezes 4, 4 vezes 6, 24, e o 0, 240. Então, 240 quilogrâmetros por segundo. Essa é a unidade. Então, 240 quilogrâmetros por segundo. A letra A diz que é 1,2 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado é 100. E 100 é só tirar a vírgula aqui duas casas. Isso aqui é 120. Isso aqui tudo é 120. Aqui 1,6 vezes 10 ao quadrado é 160. 2,4 vezes 10 ao quadrado, né? Esse 10 ao quadrado sai, tira a vírgula aqui, ó, é 240. Então, 2,4 vezes 10 ao quadrado é 240, que é a nossa resposta, 240 quilogrâmetros por segundo. Então, resposta alternativa C. Bem, se você gostou, dê um like nesse vídeo, assine o nosso canal também, porque a gente está colocando vídeo toda semana, quase todos os dias da semana. Muito obrigado e até a próxima.